Quarta-feira, 3 de maio, com imagens da Reta da Penha bastante movimentada. O link Espírito Santo está entrando no ar, são 6 horas e 29 minutos. Estamos no Maio Amarelo, um mês de conscientização sobre os acidentes de trânsito. Nesse ano, o tema do movimento é Minha Escolha Faz a Diferença. Uma reflexão sobre o papel de cada motorista, ciclista ou pedestre. Aqui no estado, o número de acidentes com morte tem diminuído, mas ainda estamos longe de dizer que temos um trânsito seguro. No estúdio, eu recebo o diretor do Detran, Romeu Scheib Neto. E você vai ver também. Polícia Federal faz operação para combater fabricação e venda de moeda falsa. E em Linhares, consumidores entram na justiça contra taxas para o financiamento de automóveis. Agora, no link Espírito Santo. Olá, muito boa noite para você que acompanha o link. O Supremo Tribunal Federal decidiu colocar em liberdade o ex-ministro José Dirceu. Dirceu foi denunciado 33 vezes na Operação Lava Jato por crime de lavagem de dinheiro. E esse é o tema da nossa enquete de hoje. Você concorda que réus da Lava Jato aguardem em liberdade o julgamento dos recursos? Sim ou não? Quem fala pra gente como é que você participa aqui do nosso link é Emanuela Teixeira, repórter do nosso portal R5. Oi, Manu, boa noite. Boa noite, Adriana. Para votar na nossa enquete, você pode acessar o nosso portal r5.com.br/enquete, dar lá o seu voto. E para participar do programa, enviar suas mensagens, sua opinião, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número 992525007 e também através das nossas redes sociais, usando a hashtag LinkES. Isso aí, participa, manda pra gente a sua opinião, que daqui a pouquinho a Manu lê pra gente. Obrigada, Manu. Até já. Bom, e um homem foi morto a tiros na Praia do Canto, aqui em Vitória. João Batista de Amorim, de 47 anos, foi perseguido por 3 pessoas e uma delas atirou contra ele. A polícia conseguiu localizar o carro da vítima e dentro do veículo foram encontrados R$2.000. Ainda não há pistas sobre o motivo do crime e nem sobre o autor. Policiais federais realizaram hoje uma operação para combater a fabricação e venda de moeda falsa aqui no estado. Os suspeitos faziam a comercialização pela internet. Foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão. Nessa imagem, fornecida pela Polícia Federal, um dos estelionatários tenta pagar o estacionamento de um shopping na Grande Vitória com uma nota de R$100. Mas o caixa ficou desconfiado e recusou o dinheiro. A polícia monitorou a comercialização do dinheiro ilegal em 6 perfis falsos nas redes sociais. Depois de investigar 15 pessoas, a Polícia Federal cumpriu 9 mandados de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira na região metropolitana. O esquema funcionava de 3 formas básicas. A primeira, as pessoas anunciavam a venda de cédulas falsas pela internet, especialmente pelo Facebook, e algumas outras pessoas, de fato, faziam a produção. Mas a realização da produção no estado de Espírito Santo, a gente pôde verificar com a investigação que é mínima. E de onde vinha esse dinheiro? O dinheiro, pouco, mas que era de fato importado para o estado, vinha especialmente de 3 estados. Talvez os estados que têm uma certa proximidade com o próprio Espírito Santo, que era Minas Gerais, São Paulo e Goiás. Durante a operação, a polícia apreendeu na casa de um dos investigados equipamentos e arquivos necessários para a fabricação de notas falsas, mas ninguém foi preso pela polícia. Segundo o delegado, não existe aqui no estado uma quadrilha especializada na fabricação de notas falsas, e sim pessoas que agem de forma isolada. O perfil dos estelionatários chamou a atenção da polícia. O perfil básico que a gente pôde verificar são sexo masculino, a maioria em idades de 18 a 28 anos, então são pessoas novas, pessoas que utilizam bastante a computação e as redes sociais para isso. Em 2016, a estimativa da Polícia Federal é de que R$100 mil em notas falsas circularam em todo o estado do Espírito Santo. Por isso, a polícia orienta a população a ficar atenta na hora de anunciar produtos na internet. Uma grande quantidade de vítimas compareceu à Polícia Federal e norteou muitas investigações
que foi a venda de celulares em sites como a OLX e o Mercado Livre. A partir do momento que você anuncia o seu celular para venda e a pessoa se interessa em pagar esse celular no valor, digamos, de R$2.000, tudo em espécie, é interessante que o cidadão de bem se preocupe se realmente essas notas vão ser falsas ou não. E caso você opte ainda assim por receber esse valor em espécie, o que não é recomendável que você receba esse valor por transferência bancária, mas se você realmente for receber esse valor em espécie, procure um lugar para recebimento, um local fechado, onde haja bastantes pessoas, onde haja segurança. E o básico seria uma lanchonete, uma praça de alimentação de um shopping. Porque se for necessário e se for suficiente que você perceba no momento do pagamento de R$2.000, 100, 200, 400 reais em nota falsa, você possa chamar um segurança do shopping center. Os investigados podem responder pelo crime de moeda falsa. A pena pode chegar a 12 anos de prisão. E é grave o estado de saúde do soldado Elvis Santos Silva. Elvis foi baleado na cabeça, nas costas e na barriga durante uma tentativa de assalto em Vila Nova de Colares, na Serra. Ele foi abordado por bandidos e, quando descobriram que Elvis era policial, atiraram. Os criminosos levaram a arma e os documentos do soldado e ainda não foram presos. Bom, é hora do nosso primeiro intervalo e na volta nós vamos conversar sobre o Maio Amarelo, o mês de conscientização sobre os acidentes de trânsito. Agora você tem imagens da reta do aeroporto, são 6h35, Link Espírito Santo, ligado em você. Estamos de volta com o nosso link e hoje a nossa enquete quer saber se você concorda que réus da Lava Jato aguardem em liberdade o julgamento dos recursos. Vamos aí para a nossa primeira parcial. Manu, como é que estão os números? Até agora, Adriana, 90% dos nossos internautas não concordam que os réus aguardam em liberdade. Eu acho que a gente já esperava mais ou menos esse número, né? Não surpreende, não. Até o final do link a gente volta com o resultado final e só lembrando que você que está em casa pode participar, manda pra gente também a sua opinião. Dá seu voto, mas manda pra gente também a sua opinião. Daqui a pouco a gente volta, Manu. Bom, e o mês de maio é de alerta para os acidentes no trânsito. E dentro da campanha Maio Amarelo, o governo do Espírito Santo trabalha o movimento Rua Coletiva, que convida os capixabas para uma reflexão sobre o comportamento de cada um no trânsito. Eu converso agora com Romeu Chaib Neto, ele é diretor do Detran. Romeu, boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, Adriana, um prazer enorme estar aqui com você. Nós tivemos no Espírito Santo uma redução de 11% no número de acidentes com mortes. Hoje, esse número fica em torno de 25 mortes a cada 100 mil habitantes. Ainda é um número muito alto. Nossa, é um número alto demais. Eu digo que essa redução que nós tivemos, a gente não pode comemorá-la, né? Ela serve para balizar as nossas ações. Quer dizer, é um número altíssimo, é um enfrentamento que a gente tem que fazer. E é um enfrentamento não só do governo, é um enfrentamento da sociedade como um todo. E a gente precisa botar o debate da questão do trânsito na nossa vida, no nosso cotidiano, e isso é o que a gente acredita que vai fomentar a mudança de comportamento que a gente tanto quer. Inclusive o número no Espírito Santo é maior até do que a média nacional, não é isso? Exatamente. No ano passado nós divulgamos esses dados e nós tínhamos um número 35% superior à média nacional. Então o nosso estado estava ranqueado na 8ª colocação. Eu ainda não tenho um novo cenário, isso vai estar sendo divulgado nos próximos dias, mas eu te digo que o desafio é muito grande. E a gente acredita que nós estamos no caminho. A organização, a ONU recentemente, ela publicou um estudo que coloca que 90% da acidentalidade ela se dá pela nossa imperícia, ou na condução do veículo, ou na forma da gente se portar enquanto pedestre ou enquanto ciclista. Então, fica caracterizado que nós estamos no caminho certo. A Rua Coletiva vem para isso, vem para dialogar com o cidadão perceber a sua posição no trânsito e perceber com pequenas alterações comportamentais
o que ele pode fazer de diferente. Que a gente reclama do trânsito, mas muitas vezes a gente não faz a nossa parte. Exatamente, quer dizer, é uma provocação, né? A gente quer justamente provocar o cidadão a essa reflexão. Será que quando eu estou na calçada para atravessar uma rua e eu estou com o celular na mão, eu não estou me colocando numa condição extrema de risco? Ou mesmo quando eu estou dirigindo um veículo e estou de cabeça baixa respondendo uma mensagem? Quer dizer, tem toda uma questão cultural aí que a gente tem que enfrentar. E nesse ano, a nossa campanha que a gente colocou no ar no domingo passado, ela coloca a abordagem desse tema através da visão da criança, né? A gente costuma dizer que a molecada, as crianças, elas se espelham na nossa conduta de adulto e nós, adultos, nos espelhamos na conduta dos mais experientes. E a gente está buscando justamente a visão da criança, quer dizer, enxergando nós, pais, qual é a nossa conduta e fazendo essa provocação. A nossa campanha, ela bota, a ideia é que a gente coloque as pessoas a refletir sobre temas, sobre o olhar da criança. Isso é algo que é bastante interessante. Exato. São jovens. Talvez seja essa a principal dificuldade de conscientizar o jovem que quando você está no volante não é hora de estar no celular, conscientizar o jovem que volante e bebida não combinam. Essa é a principal dificuldade? Olha, eu diria que não. Eu diria que não, porque veja, esse público que a FAI, na verdade, é de 15 a 29 anos, a gente tem ainda um público que é jovem, sim, mas às vezes um público que não está ainda no sistema trânsito enquanto condutor. É muito pedestre, é muita gente jovem, né? E o desafio, ele é transversal, ele está em várias outras categorias. Muitas vezes esse público é o público que é mais vulnerável, mas não necessariamente é o público causador do acidente. A gente tem participação, Manu? Tem uma participação aqui da Ana Célia, do bairro Taboazeiro, em Vitória. Ela comenta que, na opinião dela, o brasileiro é muito mal educado no trânsito e, na opinião dela, somente com educação será possível diminuir a violência nas estradas. Ela também opina que a justiça deveria punir de forma severa, mais severa, os crimes no trânsito. Ainda é muito difícil a gente ver uma condenação por crime no trânsito, né? Exatamente, quer dizer, a gente tem um caso emblemático, o seu Isaías, que nos ajuda, pai da Sâmia, que foi algo que sensibilizou o Estado do Espírito Santo. Ele defende muito essa tese e diz, poxa, a gente precisa ser mais enérgico, o nosso sistema judiciário tem que ser mais enérgico na cobrança e na condenação de quem realmente casou. Porque o que a gente diz é o seguinte, uma ação errada no trânsito não é uma obra do acaso. Quando eu decido de beber e dirigir, eu estou assumindo a responsabilidade. Eu estou assumindo esse risco. Então, ao assumir esse risco, tenho ciência das consequências e eu estou assumindo uma conduta e uma postura delituosa. Quer dizer, e isso tem que ser apurado com rigor e a justiça tem que nos ajudar na construção da punição desse criminoso, porque na verdade é um criminoso. Romeu, ao longo do ano, o Detran faz diversas campanhas, né? Qual é o principal diferencial do Maio Amarelo? Por que ele é tão especial? Então, o Maio Amarelo, ele surge através de uma resolução da Organização das Nações Unidas, que instituiu a década de ação por segurança no trânsito. Isso foi um movimento em 2010, que culminou com a década de 2011 e 2020, cujo objetivo era reduzir em 50% a acidentalidade de trânsito no mundo todo. Então, o Maio Amarelo, ele é, não vou dizer comemorado, mas enfim, 23 nações trabalham no conceito do Maio Amarelo, que é o maio, é o mês que foi escolhido para a gente colocar essa discussão no cotidiano das pessoas. E o Detran lança o movimento Rua Coletiva, porque nós entendemos que o Rua Coletiva não é só mês de maio. A gente tem que debater o trânsito o ano todo. Então, o Rua Coletiva, ele vem com esse conceito de transversalidade, de mais amplitude, mas a gente usa o Maio Amarelo, sim, que é um movimento nacional, para elevar essa discussão e tentar sensibilizar o maior número de pessoas possível. E aqui eu já queria aproveitar e fazer o telespectador que nos olha, né, que está nos assistindo, pedir um auxílio e uma ajuda. Vamos engajar nesse movimento, gente. Sim. Vamos usar o Facebook, vamos usar o Twitter para divulgar esse conceito. A gente precisa disso. Coloca lá a hashtag. Hashtag, quer dizer, a minha escolha faz a diferença. E o que a gente quer é sensibilizar o cidadão. Vamos levar para dentro das nossas casas essa discussão. Vamos conversar com o nosso filho, vamos conversar em família.
o quanto isso é importante, porque o trânsito, nós somos trânsito, a gente está em pleno deslocamento todos os dias e a gente não para pensar muito nisso, né? Mas foi o que você disse, que seja um pensamento para o ano todo, né? Que seja um trabalho de conscientização no nosso DNA, quer dizer, todo. a gente tem que estar discutindo isso e não só discutindo, como revendo conceitos e posturas, pequenos detalhes. A gente está falando de coisa que já está no nosso cotidiano, mas a gente acaba passando, não valoriza, achando sempre que o acidente de trânsito vai acontecer, nunca na minha família, vai acontecer com o outro. E se a gente não tomar esse cuidado, acontece. Então, como eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Link. Muito obrigada. Enorme estar aqui com e você. eu vou fazer o meu compromisso também, não só o Maio Amarelo, mas o Ano Amarelo. Perfeito, muito bom. Obrigada, Romeu. Obrigada, okay, boa noite. Bom, e no próximo bloco a gente tem as notícias do interior e as últimas informações do portal R5. Temos imagem aí da ponte de Camburi, trânsito bastante tranquilo para o horário, são 6 horas e 47 minutos. A gente volta já. Estamos de volta e agora nós vamos ao resultado da nossa enquete. Você concorda que os réus da Lava Jato aguardem em liberdade o julgamento dos recursos? Manu, como é que ficaram os números? Adriana, 95% dos nossos internautas não concordam, né? A gente vê aí o reflexo, né, do que as pessoas, do que a população espera desse julgamento da Lava Jato, né, dos réus da Lava Jato. Isso aí, tá certo. Manu, daqui a pouco você volta com as notícias do dia. Bom, e revoltados com as taxas cobradas na hora de financiar a compra de veículos, moradores de Linhares estão recorrendo à justiça. E os bancos, preocupados com a onda de ações judiciais, resolveram limitar o crédito na região. O resultado foi a queda nas vendas. O volume de vendas, tanto de veículos novos como seminovos, foi fortemente impactado em Linhares após a onda de ações judiciais por parte de clientes que se sentiam lesados pelos bancos por taxas consideradas abusivas. As causas na justiça tinham indenizações que, na média, chegavam a R$15 mil. Orientados por seus advogados, os clientes pediam, além da devolução das taxas corrigidas em cima dos juros do contrato, a devolução em dobro do valor cobrado, além de indenização por danos morais. Por conta dessa enxurrada de ações na justiça, alguns bancos suspenderam o crédito para financiamentos de automóveis na região. Uma medida preconceituosa, na opinião do presidente da subseção da OAB Linhares. Na medida que o consumidor ele não tem pendências em seu nome, não tem restrições, e a renda dele é compatível com aquele tipo de financiamento, de obrigação que ele está tentando, então não haveria motivo para o banco conceder o crédito para um determinado cliente que está residindo em uma região do estado e negar o crédito para aqueles consumidores que estão aqui no norte do estado. Para o Dr. Rodrigo Dadalto, ao negar crédito ao cliente apto a tomá-lo sem justificativa plausível, o banco pode ser acionado na justiça por esse consumidor. O Código de Defesa do Consumidor proíbe que o fornecedor do serviço ele leve isso em consideração na hora de negar ou de conceder um crédito. Então, o consumidor que se sentir prejudicado, ele pode recorrer à justiça ou ao PROCON para fazer uma reclamação e, se for o caso, garantir a ele o direito de acesso ao crédito. Inclusive, dependendo da situação, ele pode ter direito até mesmo a receber uma indenização por danos morais. Nas concessionárias de 0 km, atualmente o financiamento de carros tem sido possível, graças a parcerias feitas pelas montadoras com alguns bancos. Segundo o dono desta concessionária, 80% de todas as vendas de carros novos são por financiamentos bancários. Na opinião dele, gradativamente os bancos e financeiras voltarão a ofertar crédito na região, mas o acesso não será tão fácil quanto antes. Isso, de certa forma, dá um suporte de venda para o produto zero. Agora, o usado vai ser um pouco mais lento, um pouco mais... onde o banco vai precisar de mais segurança, de que as ações realmente estejam
dando por encerradas e aí sim voltar. Se as concessionárias de veículos 0 km têm conseguido manter as vendas graças à parceria que as montadoras têm com instituições bancárias, a mesma sorte não tem tido as revendas de veículos usados. Com falta de opções de financiamentos para seus clientes, muitas delas estão em dificuldades. Algumas revendas fecharam as portas e tiveram que demitir funcionários. Para se manter no mercado, algumas lojas fazem o que podem para não perder vendas. Bom, nós falamos agora há pouco do Maio Amarelo. Em Colatina, o dia foi de conscientização por um trânsito mais seguro. O Maio Amarelo nasceu com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de acidentes no trânsito em todo o mundo. Em Colatina, as ações da campanha tiveram início com uma caminhada. E nesta quarta-feira, as ações continuaram. Desta vez, uma blitz educativa aconteceu no centro da cidade para chamar a atenção para um trânsito mais seguro. A campanha é organizada pela Secretaria Municipal de Trânsito em parceria com a Polícia Militar e com o Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, o SEST-Senat. A gente conta aí, para que os motoristas, os condutores de veículos pesados e leves contribuam no trânsito, para que possamos fazer um trânsito mais humano e melhor. Na blitz educativa, os veículos são abordados com o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Em seguida, é feito o trabalho de conscientização, com a entrega de alguns informativos para os condutores. As ações do Maio Amarelo vão acontecer durante todo o mês aqui em Colatina. Às quartas-feiras, blitz educativas em diferentes pontos da cidade. E às quintas-feiras, as ações acontecem nas escolas. A ideia de levar essa campanha também para as escolas é já aproveitar que, desde pequeno, antes que elas cheguem ao veículo, tirar sua carteira, já tenham a consciência de que é preciso respeitar as leis de trânsito. E como professora, a Daniele sabe da importância de iniciar o processo de educação no trânsito já desde pequeno. É de pequeno que depois eles vão aprender a como tá no mundo, tá dirigindo, e eles observam as atitudes dos pais também. Além das ações durante todo o mês, estes carros também serão colocados em pontos estratégicos da cidade, acompanhados de faixas de conscientização com o intuito de chamar a atenção para as consequências da imprudência no trânsito. Bom, e agora nós vamos para Cachoeiro de Itapemirim com Ramon Barros, que traz uma novidade sobre Rubem Braga, o ilustre escritor lá de Cachoeiro. Vamos falar mais uma vez de Rubem Braga, só que de um outro olhar, através da obra da escritora Maiquele Teixeira Colombini, que está aqui conosco com o livro Rubem Braga, um cosmopolita afeito à sua província. Tudo bem? Fala pra gente como é que começou o projeto desse livro, parece que foi em 2013, é isso mesmo? Foi. Eu estava em Viçosa fazendo a graduação. E um curso, uma disciplina da graduação, surgiu de fazer um trabalho sobre Rubem Braga, e a partir desse trabalho eu tive o primeiro contato efetivo com a obra, com as crônicas do Rubem, tomei gosto, e a partir de então a minha dissertação de mestrado deu título a essa obra, O livro nada mais é do que o resultado dessa pesquisa que durou 2 anos. Muito bem. E que características você conseguiu ter com a sua percepção, com o seu olhar, sua sensibilidade, da obra de Rubem Braga que você destaca nesse livro? Eu diria que ele foi muito sensível, um grande cronista, foi um grande cronista, ele fez escola literária no Brasil, e eu me vejo muito familiarizada com as crônicas dele, sobretudo por ter crescido em Cachoeiro. Então, eu penso que os leitores do livro, eu diria, das crônicas do Rubem Braga, em muitos momentos serão capazes de se perceber na obra, irão se identificar com os lugares, os espaços que ele descreveu naquele momento. Agora, o Rubem Braga ele consegue se manter sempre eterno, São gerações e gerações de leitores e escritores que se inspiram em sua obra. Tem algum segredo? O Rubem Braga tem aí uma magia na sua obra literária que consegue se manter eterno após tantos anos aí de sua partida? Eu diria que a linguagem muito próxima do leitor, muito coloquial, muito informal. Existe, sim, todo um rigor com a língua portuguesa, mas ele fala com uma tranquilidade, E eu acho que isso gera uma empatia entre escritor e o público leitor. Bom, o livro está sendo lançado em Cachoeiro, é um trabalho que você fez junto com a editora Cachoeiro Cult, e também é um
um trabalho contemplado por um edital cultural, né? Exatamente, pela Lei Rubem Braga, que valoriza mesmo todos os projetos, todos os artistas cachoeirenses. Eu acho muito válido ressaltar isso. Bom, como escritora, que mensagem você quer passar para o leitor quando conhecer a sua obra, ler o seu livro e conhecer mais ainda quem foi o Rubem Braga? Eu espero que gostem e que se identifiquem com o Rubem Braga, assim como eu me identifico, assim como eu não fico sem ler as crônicas dele. Eu acho que é uma leitura válida para conhecer um pouquinho do que foi Cachoeiro, né, há alguns anos atrás. E, por incrível que pareça, a obra dele continua sendo muito atual. Bom, agora é hora das últimas informações do Portal R5 com a Manu. Manu, eu acho que todo mundo que está em casa quer saber se você... Acho que todo mundo reparou, né? O que aconteceu com o WhatsApp hoje, Manu? Pois é, hoje o WhatsApp apresentou instabilidade durante todo o dia e desde as 5 da tarde, né, Adriana, não está funcionando. O envio e recebimento de mensagens não está funcionando e a assessoria de imprensa do WhatsApp informou que a instabilidade está acontecendo tanto no Brasil como em parte da Europa e que um problema está acontecendo por causa de uma atualização nova que deve ser concluída à meia-noite de hoje. Então, nós temos outras notícias. Vamos ter que esperar até meia-noite, gente. É isso aí. E a outra notícia que nós temos é que um vereador da cidade de Castelo, no sul do estado, teve o diploma cassado por causa de compra de votos. Ele é acusado de compra de votos nas últimas eleições. E a notícia completa, né, sobre quem é esse vereador e como aconteceu essa cassação de voto, quem vai substituir ele na Câmara de Vereadores de Castelo, você confere lá no nosso portal r5.com.br, Adriana. Vai lá no nosso portal que tem todas as informações para você. Manu, é isso aí. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Bom, e o Link Espírito Santo de hoje termina aqui. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Você vê aí imagens da descida da segunda ponte, agora são 6 horas e 59 minutos. Record News, informação para você crescer.